Oi pessoal, esse vídeo é do nosso tutorial 1, o nosso desenho de concordância da segunda nota de aula. Vamos ver a imagem para decidir como iniciar a sessão do AutoCAD. Esse é o nosso desenho. A gente vai reproduzir do jeitinho que está aqui, com as linhas, traço ponto, linha contínua grossa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no seu tamanho. Então eu estou vendo uma cota bem grande aqui, 116. Essa cota vai nos dizer como começar a nossa sessão. Aqui nos templates, tem dois que a gente usa como referência, o ACAD DWT e o ACAD ISO DWT. A diferença entre os dois está no plano inicial. O ACAD DWT oferece uma área inicial de 12 por 9 unidades e o ACAD ISO de 420 por 297 unidades. Como a nossa cota de 116 é um valor grande, então a sugestão é começar com o ACAD ISO DWT. Assim que o AutoCAD inicia a sessão, ele mostra uma área maior do que o 420. Então a primeira providência é clicar duas vezes o rolete do mouse. E aí ele encaixa essa tela inicial aqui. Para conferir, é só olhar as coordenadas que ele mostra aqui no computador. Vou desligar minha malha para ficar mais fácil de visualizar. E para facilitar a visualização do desenho, eu vou colar a imagem dele aqui. Pronto, aí fica mais fácil desenvolver. As propriedades do desenho agora a gente vai respeitar. Então, o que eu estou vendo ali de linha contínua grossa e linha média traço ponto, eu vou atribuir essas mesmas características. Então, eu vou começar a fazer uso dos layers. A primeira coisa que a gente faz no desenho, então, é definir os layers. Eu vi elementos com duas características bem distintas. Então, eu vou criar dois layers distintos. Clica aqui nesse botão, novo layer. E a gente vai dar um nome bem parecido com o que eu vou guardar nele. Então, aqui eu vou colocar peça, novo layer, eixo. Automaticamente, ele organizou em ordem alfabética. Qual a ideia? Eu não vou usar o layer 0, porque o layer 0 eu não consigo trocar o nome dele. Então, eu sempre vou criar layers novos. E sempre adotando nomes que me lembrem o que eu vou guardar dentro dele. Fica mais fácil, organização do desenho. E também para organização, eu vou escolher uma cor bem diferente para cada um deles. Assim, pelas próprias cores, eu consigo me achar no desenvolvimento do desenho. Bom, escolhidas as cores, vou agora para os tipos de linha. O meu layer eixo está com linha contínua. Na verdade, não é. Então, eu vou clicar na palavra continuous. Não tem ninguém aqui na lista além do continuous. Eu vou pegar em load e vou carregar a linha que eu quero. A lista apresentada inicialmente são as linhas do tipo ACAD ISO. Eu até tenho um traço ponto aqui, mas a sugestão é pegar a família aqui de baixo, dash dot. Porque dependendo do desenho, se eu precisar de uma apresentação da mesma linha, maior ou menor, a dash dot oferece. Ó, eu tenho o dash dot médio, pequeno e grande. Eu vou pegar o dash dot, tamanho médio, porque se no desenho eu precisasse da mesma linha menor ou maior, eu ainda tenho o dash dot 2 e o dash dot x2, que é o dobro. Volto para a lista, escolho o nome dele, ok, ele aparece aqui. Peça é linha contínua, então tá certinho. Line weight, espessura de linha. O eixo, linha média. Não tem uma linha média padrão, só uma relação entre elas. Então, eu vou pegar a espessura 0,20, vou adotar para ser a minha linha média. E aí, a minha peça, eu vou escolher uma linha maior, porque eu quero uma linha mais grossa. Então, 0,30. Definidos os layers, agora eu vou clicar duas vezes aqui para definir o status. Eu quero trabalhar com eixo inicialmente. Fechei. Como o layer eixo foi escolhido, ó, ele aparece aqui. Se eu precisar trocar a folha em que eu estou trabalhando, é só abrir a lista e escolher o nome do layer que eu quero trabalhar. Eixo. Bom, vou ligar a ferramenta ortogonal para travar o meu trabalho em X e Y
bonitinho, horizontal e vertical, e vou me certificar que o meu OSNAP está ligado com a maioria das ferramentas. Tá ótimo. Vou até ligar o tangente também. Lembrando que quando tem muita coisa ligada, às vezes atrapalha. Pode ser que aconteça isso. E aí a gente dá um jeito. Certo, vamos começar finalmente o desenho. Vou adotar esse eixo aqui e esse eixo aqui. Então, eu vou criar duas linhas, uma vertical e uma horizontal. Enter. Vamos pegar uma vertical. Enter. Essas duas linhas eu estou imaginando sendo essas duas aqui. Ah, mas aí eu fiz muito para a ponta. Não tem problema, depois eu dou um jeito. Do encontro dessas duas linhas, saem esses dois círculos. Esse de diâmetro 48 e esse de raio 40. Então, eu já vou desenhar esses dois círculos. Como eles são linha de peça, eu vou trocar o meu layer para peça. E já escolhi a ferramenta certa. Centro e raio. Vou esperar que meu cursor mostre um xizinho de intersecção. Ó, ele não mostrou. Ele não mostrou porque eu tenho tudo ligado. Ele escolhe o que ele quiser. Ó lá, não mostra. Então, eu teria que ir lá e desligar o perpendicular. Ou eu digito INT de intersecção, avisando o CAD que eu quero essa opção. Ó lá, agora ele só mostra intersecção. 40, Enter. Vou de novo. Círculo, centro e diâmetro. Vou esperar que ele mostre agora o xizinho. Não mostrou. Vou chamar de novo. Agora sim, cliquei. 48. É importante que a ferramenta certa aqui do OSNAP fique ativa, porque senão ele não pega o ponto certo. Esses dois círculos estão prontos. A partir dele, então eu quero desenhar esses dois. E aí o que eu tenho de informação? Distância entre esses dois eixos. Eu não tenho a cota aqui, mas a conta tá fácil de fazer. 116 menos 50, 66. Offset, 66. Cliquei e cliquei. Enter. Offset faz cópias paralelas. Então, eu consegui uma cópia paralela desse eixo para cá com a distância de 66. Ganhei a minha nova intersecção. Repara que o AutoCAD não está mostrando muito bem um cruzamento entre linhas. Eu posso controlar essa apresentação com o comando LT-Scale. Escala do tipo de linha. O fator 1, ele está mostrando o traço ponto desse jeito. Então, eu vou diminuir o fator. 0,7. Melhorou. Vou diminuir mais um pouco. 0,4. Agora, eles se cruzaram. Com esse fator, eles se cruzaram. Então, eu vou deixar assim. Vamos para os nossos dois novos círculos. Eu preciso um de raio 16 e um de diâmetro 16. Então, vamos lá. Ferramenta. Centro e raio. Deixa o xizinho aparecer. Apareceu sozinho, então eu vou clicar. 16. Círculo, centro e diâmetro. Deixa o xizinho aparecer. Não apareceu. O perpendicular veio antes, então eu vou digitar INT. Cliquei. 16. Agora, a gente pode fazer esse círculo aqui de raio 16 com a ferramenta tangente, tangente, raio. O círculo vai ser desenhado tangente ao primeiro clique que eu der nesse objeto. Ele vai procurar tangência por aqui. O segundo ponto de tangência é nesse círculo. Eu vou clicar por aqui e vou avisar o raio 16. Olha ele aí. Para facilitar a visualização, se vocês quiserem, a gente já pode usar o comando trim. O comando trim funciona assim. Eu seleciono o objeto que gera a intersecção de quebra, o outro objeto que gera a intersecção de quebra, Enter, e aí eu fico em cima da parte do objeto que eu quero jogar fora. Enter, acabou. Vamos fazer agora o nosso círculo de raio 100, com a mesma ferramenta, círculo, tangente, tangente, rádios. Detalhe. Eu tenho que clicar perto de onde acontece a tangência, então é desse lado aqui, ó, clique. Do outro lado, perto de onde acontece a tangência,
clique. Ele pediu raio, eu falo sem, enter. Tá aí o nosso círculo. Comando trim, objeto que gera intersecção de quebra, objeto que gera intersecção de quebra, enter, objeto a ser quebrado. Clique, enter. Agora eu posso quebrar esses dois aqui, ó, essas duas partes de dentro, com o comando trim. Eu marco primeiro o objeto que gera intersecção de quebra, o outro que gera intersecção de quebra, enter. Objeto a ser quebrado, objeto a ser quebrado, enter. Tá assim, a nossa figura tá quase pronta. Falta só esse pedacinho aqui, aí é muito fácil, é só gerar cópias paralelas. Eu vou executar o comando offset. Como aqui tem uma cota de 8 e uma cota total a partir de objetos em relação ao eixo, então a cópia vai ser de 4. Eixo para cima, então clica no eixo, clica para cima, clica no eixo de novo e clica para baixo. Detalhe do offset é que ele faz cópias paralelas, então cópia, ele ficou igualzinho ao eixo. Então, peraí, seleciona e troca de layer. Observação. Pega o nome do layer. Se vocês clicarem em cima de qualquer uma das outras funções, ele ativa as outras funções. ESC, eu tiro a seleção. Dessas duas primeiras linhas estão lá. Vou fazer o offset de novo, agora com a distância de 8. Essa linha mais para cima, clique. Essa linha mais para baixo, clique. Consegui as alturas dela. Agora eu só preciso definir o final dela. Pelo desenho, ela termina aqui com a distância de 50. Então, offset de 50 desta linha para a esquerda, clique. Da mesma maneira que os anteriores, ela ficou igualzinho ao original. Ou eu seleciono e troco de layer, ou eu posso pegar o pincel, Match Properties, pego alguém que já está com a característica correta e pinto. Pronto, ficou. Vou dar um zoom. É só rolar o rolete do mouse no ponto que eu quero enxergar melhor. Agora vamos usar o comando trim. Objeto que gera intersecção de quebra, enter. Esses pedaços vão embora. Trim de novo. Objeto que gera intersecção de quebra. Esse e esse. Enter. Esse pedaço quebra até ele. Esse quebra entre os dois. E esse quebra até aqui. Enter. Trim de novo. Objeto que gera intersecção de quebra. Enter. O interessante é que ele vai... A intersecção acontece duas vezes. Então, pega o pedaço da linha mais externo para chegar até onde me interessa. Pronto. Enter. Trim de novo. Quero eliminar esse pedaço. Então, a intersecção acontece entre os dois. Enter. Esse vai embora, esse vai embora. Para acabar, trim. Objetos que geram intersecção de quebra. Enter. Esse vai embora e esse também. Enter. Objeto finalizado. Para as linhas ficarem mais interessantes, então eu posso selecionar e encolher. É só selecionar, clicar no quadradinho azul e clicar perto do objeto. Isso funciona por causa do orto ligado. Se a minha ortogonal estivesse desligada ou se essas linhas não fossem retas, aí não ia funcionar. ESC, esse é o nosso primeiro desenho. Até mais!